Fala, jetista, beleza? Vamos resolver aqui algumas questões direcionadas para o concurso do INSS, ou aquelas pessoas que fazem concurso que tem como elaboradora a banca Sebrasp, tá bom? Então vamos começar a resolver. Pega o material que está aí no link da descrição, pessoal, está aí embaixo, e vamos começar a resolver questões. Beleza? Vou passar aqui para o material. Olha só essa primeira questãozinha aí. Essa primeira questão, esse primeiro enunciado, esse enunciado vai servir para resolver tanto a questão de número 1 como a questão de número 2. Então vamos lá. Uma população de 1.000 pessoas, né, então tem essa população aqui de 1.000 pessoas, acima dos 60 anos, foi dividida nos seguintes dois grupos. Então tem dois grupos. O grupo A, onde eu tenho as pessoas que já sofreram infarto, totalizando 400 pessoas, e nós temos o grupo B, onde nós temos aí aquelas pessoas que nunca sofreram infarto, um total de 600 pessoas. Então a gente tem dois grupos para trabalhar. Cada uma das 400 pessoas, então cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou fumante, ou ambos. Ou seja, eu tenho dois conjuntos relacionando aí, a interseção entre eles é ser diabético e fumante. Então eu tenho duas bolinhas para trabalhar, diagrama de Venn. A população do grupo B, vamos para agora a população do grupo B é constituída por três conjuntos. Observe que agora que eu tenho três conjuntos de indivíduos. Os fumantes, os ex-fumantes e as pessoas que nunca fumaram. Beleza, pessoal? Nunca tiveram relação com fumar. Então, observe que eu tenho três conjuntos no grupo B. Então, vamos para a primeira questão que fala o seguinte, ó. Se as pessoas do grupo A, se das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são diabéticas, então eu posso afirmar que 120 pessoas desse grupo, 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes? Tá bom? Então, olha só, são diabéticas e não são fumantes. Então, não tem relação com fumo, então elas são apenas diabéticas. Certo? Então, esse grupo aqui ele vai ser a pessoa que são diabéticas e não são fumantes, logo serão apenas as diabéticas. Então, é isso que nós vamos calcular agora. Então, pega a tua caneta e papel e vamos resolver. Certo? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para a gente. Beleza, vamos transitar aqui. Olha só. Então, vou fazer aqui um diagrama, onde eu tenho aqui a minha relação do grupo A, 280 pessoas são fumantes e diabéticos. Então, eu vou fazer aqui um diagrama nesse grupo A, que está relacionado a infarto, né? Onde eu tenho aqui 400 pessoas, que é o total desse grupo, onde no primeiro momento eu tenho a diabética e tenho as fumantes. Ele me fala que 280 são fumantes. Beleza, então eu vou colocar aqui 280 pessoas são fumantes. Maravilha. E 195 são diabéticas. Pronto, está aqui 195. Observe que não falou somente. Se tivesse sido somente, ficaria dentro do círculo, nessa parte de somente, não é? Nesse caso aí, como ele falou, eu tenho aqui 195 diabéticas e 280 fumantes, já fiz essa relação. Agora observe o seguinte, como ele não me deu a interseção, eu tenho que encontrar a interseção, que é a parte mais importante aí. Então, maravilha, ó. A parte, deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui, a parte que eu vou encontrar agora é a interseção. Para eu encontrar essa interseção que está aqui, né, ó, interseção é isso aqui, ó. Preciso encontrar esse valor. Para eu encontrar isso aqui de maneira rápida, simplesmente você vai somar 195 mais 280, que passar porque foi contado duas vezes, consequentemente será a interseção. Então eu vou somar 280 mais 195, certo? Só organizar aqui para ficar legal. Pronto, e fazendo essa soma aí, 280 mais 195, nós iremos encontrar 475. Maravilha? Então, esse 75 a mais, né? Observa que o total aqui é 400. Ó. Aí passou 75, ó, porque o total aqui deu 400. Então, esses 75 foram contados a mais. Ó. Então, se eu pegar 475 menos 400, é exatamente aqueles que foram contados a mais e ele será a interseção. Beleza? Então, vou colocar esse 75 na interseção. Maravilha. Agora, observa que ele me pergunta, olha,
desse grupo são diabéticas e não fumantes 120 pessoas. Observa, se elas são diabéticas e não são fumantes, ó, então eu vou ter que tirar isso aqui, ó. Ou seja, eu quero só o X, eu vou ter que tirar tudo isso aqui. Deixa eu só colocar uma cor melhor. Então eu vou ter que tirar tudo isso aqui, ó. Porque essa pessoa não vai ter, o resultado não tem contato com o fumante. Isso aqui tudo vai ser tirado. Beleza? Então, como é que eu faço isso? É só você pegar agora 195 menos 75. Porque se o total aqui é 195 e já tem 75 na interseção, basta eu pegar 95 menos 75. 195, desculpe. Basta pegar 195 menos 75. Isso vai dar 120. Ok? Então, realmente, 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não fumantes. Ou seja, ele queria somente as diabéticas. Quando ele fala 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes, é porque eu vou retirar toda essa parte aqui do que é fumante. Isso aqui tudo sai. Então fica só a parte dos que são diabéticos, que é um total de 120, por isso esse item estaria correto. Agora, se eu quisesse saber só os fumantes, era só pegar 280 menos 75, que daria 205 pessoas. Ok? Mas não foi isso que ele perguntou. Bora para a próxima questão. Olha só, a próxima questão, pessoal, eu fiz uma adaptação dela, certo, pessoal? Porque lá na prova de você não vai ter probabilidade. E aqui eu pedi a ideia de fração, para que você encontrasse um percentual. Então vamos ler aqui o enunciado. Eu fiz algumas adaptações para que a gente pudesse resolver segundo o conteúdo do edital do INSS. Então vamos lá. Se no grupo B a quantidade de fumantes foi igual a 20% do total de pessoas, então realmente ó, já está dizendo que a quantidade de fumantes é 20% do total das pessoas. Se eu considerar 100% e considerar 100% 100 sobre 100, considerar um todo, então eu já tenho 20% de fumantes, beleza? E a quantidade de ex-fumantes foi igual a 30% da quantidade de fumantes. Se eu disser que 20% já são fumantes, e eu fizer 30% de 20, que dá 6%, eu já vou ter a quantidade de ex-fumantes. Se eu somar a quantidade de fumante mais ex-fumante, que dá 26%, observa que se eu subtrair de 100%, que é o todo, vai me restar somente os não fumantes, que é o que ele está procurando e está perguntando se os indivíduos que não fazem parte do grupo do conjunto dos fumantes e nem faz parte dos ex-fumantes, se os indivíduos não fazem parte do conjunto dos fumantes e nem dos ex-fumantes, logo eles são os não fumantes, aquelas pessoas que nunca fumaram. Então, com certeza, se eu encontrar o total de fumante e ex-fumante, que deu 26% nesse cálculo, você vai subtrair de 100 e você vai encontrar 100 menos 26 e você vai encontrar aí 74%. E ele pergunta, em relação a esse grupo, é inferior a 70%? A gente vai ver que vai encontrar 74% só no cálculo de cabeça. Mas vamos lá. Ó. Primeiro, vamos resolver dessa primeira maneira. Ó. Imagina que fumante é 20% do total. Imagina que o total é 100%. 100% é um todo, é 100 sobre 100, que é 1. Então, 20% do total vai ser o próprio 20%. Então, eu tenho 20% sendo fumantes. Eu já sei que 20% são fumantes. Então, aí o que ele fala mais para mim? Ó? E 30% da quantidade dessas pessoas são ex-fumantes. 30%. Ó. Então, agora aqui, ó, só colocar aqui uma cor vermelha, ficar melhor. Então, aqui, ó, os ex-fumantes, tá aqui, ó, dá para ver, ó, ex-fumantes é 30% dos fumantes. Ó. Se eu tenho fumante 20%, então 30% de dudar é multiplicar. De 20% vai ser o total de ex-fumantes. Então vai ficar 30 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Então isso aqui vai cortar, ó, 0, corta com 0, esse 0 corta com 0. Vai ficar 3 vezes 2, 6%. Ó. 6%, se eu multiplicar por 100%, corta 0, 0, corta 0, 0. Isso aqui daria 6%. Então, observa que eu já teria fumantes e ex-fumantes. Quando eu somar fumante e ex-fumante, quanto é que isso vai dar para mim? Isso aí vai me dar 26 entre fumantes e ex-fumantes. Beleza? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, quem são os meus ex-fumantes? É 30% dos fumantes. Se os fumantes são 20%, eu vou fazer 30% de 20. 30% de 20 nada mais é do que 6%. Então, 30% de 20
nada mais é do que 6%. Então, se eu somar, eu vou chamar aqui os fumantes de X e vou chamar aqui os ex-fumantes de Y. X mais Y, ou seja, o total de fumantes em percentual mais os ex-fumantes em percentual, vão ser o quê? 20 mais 6, que vai dar 26% de fumantes e ex-fumantes. Ó, se o meu total é 100%, se eu pegar 100% menos 26%, isso vai me dar o total de não fumantes. Consequentemente, isso vai ser o quê? 74%. 100 menos 26. Quem são esses 26%? Os fumantes e os ex-fumantes. E o que é que ele está me pedindo na questão? Os indivíduos que não fazem parte dos fumantes e nem fazem parte do conjunto dos ex-fumantes. Consequentemente, são aqueles que são os não fumantes. Beleza? Então deu 74%. Aí ele pergunta, em relação ao total, que é 100%, é inferior a 70%? Não, é superior a 70%. Então esse item estaria errado. Ok? Então seria dessa forma que a gente poderia calcular. Uma outra maneira que eu poderia calcular, pessoal, seria assim, ó. Eu poderia pegar assim, ó, no meu grupo B, que são as pessoas sem infarto, que eu tenho 600 pessoas, eu poderia fazer um grupo dessa forma aqui, ó. Eu poderia colocar os 3 conjuntos, certo? Então ficaria como? Fumantes, conjunto dos ex-fumantes e o conjunto dos que nunca fumaram. Tá certo? Então abreviei aqui, ó. Vou só voltar aqui. Então abreviei aqui, ó. Fumantes, ex-fumantes e os que nunca fumaram, nunca tocaram em fumo, beleza? Então vou ler agora a questão. Ele fala assim, ó, 20% do total das pessoas do grupo, tá certo? Observe que lá na anterior eu considerei as 600 pessoas como 100%. E aí eu trabalhei só em percentual. Beleza? Então observa, ó, agora eu vou resolver utilizando os 600 que ele me deu na questão. Então ele me diz aí, ó, então se eu tenho 600 pessoas, eu posso observar que 20%, 20 sobre 100 de 600, observa que eu posso cancelar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Eu posso cancelar aqui, ó, esses 2 zeros em cima no numerador e o denominador, ficou 20 vezes 6, que ficou 120. Então já sei que o total de fumantes é 120. Aí ele continua. E a quantidade de ex-fumantes foi igual a 30% da quantidade de pessoas fumantes. Então, se eu considerar 30% de 120, eu vou colocar aqui os ex-fumantes é 30%, 30 dividido por 100 de 120. Aí eu posso cancelar, ó, esse zero aqui com esse zero, dividir esse zero no numerador e denominador. Ficou 3 vezes 2, que daria 36. Então, observa que eu já tenho, entre fumantes e ex-fumantes, 156, né? Beleza? Então, observa que eu tenho aqui 36 ex-fumantes. Agora, olha só. Para mim saber o total dos que nunca fumaram, vou pegar 600 menos a soma de 120 mais 36, que vai dar 444 pessoas. Ok? Então, observa agora. Como eu quero uma fração em relação ao daqueles que nunca fumaram, tá certo? Que é justamente o que ele fala aí, ó. Os indivíduos. Aqui, ó. Eu quero o percentual que representa os indivíduos que não fazem parte do conjunto de fumantes e nem fazem parte do conjunto de ex-fumantes. Logo, eu quero os não fumantes. Então, os não fumantes em relação ao total vai ser quem? Então, meu percentual vai ser quem em relação ao total? Os 444 por 600, que é o total. Como eu quero em percentual, multiplico por 100%. Aí observe que eu posso cancelar 0, 0, 0, 0. Observa que tanto o meu numerador como o denominador são divisíveis por 3. Por que o número é divisível por 3? Se eu somar entre eles os seus algarismos e der um número divisível por 3, ele será divisível por 3. Então, observe que dá 12, 12, a soma dos algarismos deu 12, 12 dá por 3. E 6 dá por 3, então eu poderia dividir. Então, com certeza, isso aqui eu posso tentar dividir também por 6. Eu vou tentar por 6, porque 6 daria 3 vezes 2. 3 vezes 2, observe que o número é par, também daria para dividir por 2. Beleza? Então, porque observa, 6 não é 3 vezes 2? Então, realmente, isso aqui dá para dividir sem problema nenhum. É um número par e eu consigo dividir por 3. Então, isso aqui vai dar para dividir por 6. Então, quando eu dividir 444 por 6, isso vai dar 74 vezes 1, vai dar 74%. E 74% não é inferior
a 70%. Então, esse item estaria o quê? Errado. Beleza, pessoal? Então, tá aí outra maneira de fazer, agora com os números que ele colocou aí. Na anterior, eu considerei os 600, o 100% todo. Né? Lembrando que 100% é um todo. Então, seria um. Tá bom? Então, tá aí outra maneira. Você escolhe a maneira de você resolver. Você escolhe aí o que você acha melhor. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Então, na terceira questão, o enunciado é assim, ó. Em uma turma de 100 alunos, 63 sabem escrever apenas com a mão direita. Observe que ele restringiu a apenas com a mão direita. 5 não sabem escrever. Beleza, então está fora do conjunto, porque me interessa mão direita e mão esquerda, né? Como ele está dizendo aqui, ó. E 25% do restante sabem escrever tanto com a mão direita como a mão esquerda. Ele é ambidestro, sabe escrever com as duas. E os demais alunos sabem escrever apenas com a mão esquerda. Então eu vou relacionar mão direita, mão esquerda. E aí eu vou ter essa interseção. Dessa turma, a porcentagem de alunos que sabem escrever com apenas uma das mãos. Então ele quer, se eu pegar aqui, ó, se eu fizer um conjunto aqui entre mão esquerda e mão direita, esses caras aqui e esses caras aqui é o percentual que ele quer. Ele quer saber o seguinte, ó, a porcentagem dos alunos que sabem escrever apenas com uma das mãos, ou é essa, ou é essa. Eu teria que somar essas duas e dividir pelo todo, que são 100 alunos. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então observa, vou fazer aqui minha solução. Eu tenho 100 pessoas para trabalhar no meu universo, são 100 pessoas, meu universo são 100 alunos, e eu tenho a interseção entre mão direita e mão esquerda. Ele me fala que 63 pessoas sabem escrever apenas com a mão direita. Quando ele fala apenas, quer dizer que com certeza eu excluo quem sabe escrever com a mão esquerda. Se eu quero apenas, isso aqui está fora. Isso aqui não entra, isso aqui está totalmente fora. Então, se é apenas, é só essa parte aqui, tá bom? Da lua, né? Então, observe o seguinte, ó. Então, são 63 que sabem escrever apenas com a mão direita, beleza? 5 não sabem escrever. Se 5 não sabe escrever, é porque não sabe utilizar nem a mão direita e esquerda ainda. Pode ser uma criança ainda, com 0 anos, né? 1 ano que não sabe ainda escrever. Beleza? Então, vou colocar aqui 5 pessoas fora. São alunos iniciais, não sei, né? Pode ser que começou com 6 anos e ainda não sabe escrever, sei lá, 5. Então, muito bem. Aí, continuando. Então, observa que desse total eu já tenho 68 pessoas. Se eu pegar 63 mais 5, eu já tenho 68 pessoas de um total de 100. Então, observa que ele fala que 25% do restante. Então, eu vou ter que pegar 63 mais 5 dá 68 e vou pegar 100 menos 68. Quando eu pegar 100 menos 68, vai me dar o restante, que é 32. E aí eu vou pegar 25% desse restante, que vai saber escrever tanto com a mão direita como a esquerda, ou seja, vai ser interseção. Então, eu vou somar aqui 63 mais 5 dá 68, 100 menos 68 vai me dar 32. Então, esses são os indivíduos que são os restantes que sabem escrever tanto com a mão direita como a esquerda. Eu vou fazer 25% dele. Então, 25 sobre 100 de 32. Então, 25% de 32, 25 vezes 32 dá 800. Vai ficar 800 dividido por 100. Corta 0, 0, corta 0, 0, tanto no numerador como no denominador. E aí você vai ter 8 pessoas. Então, essas 8 pessoas é ambidestro, sabe escrever com a mão esquerda e com a direita. Então, são 8 pessoas. Beleza? Aí agora a pergunta. E os demais alunos apenas com a mão esquerda? Claro, vai sobrar alunos aí com a mão esquerda. Como é que eu vou calcular esses caras aqui? Ó? Você vai pegar o seguinte, o todo, que é 100, né? Eu poderia pegar 100 menos 5, que daria 95. Aí pegaria 95 menos 63 mais 8. Mas eu posso pegar também o seguinte, 100 é igual, eu posso chamar esse espaço que eu não sei de x, e aí posso dizer que 100 é a soma de 63 mais 8 mais x mais 5. Então é isso que eu vou fazer agora, está aqui embaixo. Então vai ficar 100 é igual a 63 mais 8 mais x mais 5. Eu vou fazer agora aqui em cima. Não tem espaço aí? Vamos lá. Ó. Então, continuando aqui em cima, ó, só apagar isso aqui. Então isso aqui vai ficar como? 100 é igual. 63 mais 8 mais 5 dá 76. Então vai ficar 100 é igual a 76 mais x. Então, meu x vai ser 100 menos 76. 100 menos 76 dá 24. Então, são 24 pessoas que sabem escrever apenas com a mão esquerda. Beleza. Então, tá aí, ó. São 24 pessoas. Maravilha.
Agora, dessa turma, a porcentagem de alunos que sabe escrever apenas com uma das duas mãos, apenas com uma das duas mãos, está aqui, ó, ou é com a mão direita ou é com a mão esquerda. Então, eu vou somar isso aqui, dividir pelo total, vou somar esses dois, dividir por 100 e multiplicar por 100%, porque eu quero o resultado em percentual. Então, você vai somar 63 mais 24 sobre 100. Quem é esse sobre 100? 100 é o todo aqui, ó, que são 100 alunos. São esses 100 alunos aqui. Beleza? Então, agora, ó, 63 mais 74 dividido por 100 vezes 100, porque eu quero o resultado em percentual. Aí observe que eu posso cancelar 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador. Ficou 63 mais 74 vezes 1. 63 mais 24 dá 87 vezes 1%, dá 87%. Então a pergunta é, será que é superior a 85%? Sim, 87% é superior. Consequentemente, o gabarito estaria correto. Beleza, pessoal? Então vamos agora para a quarta questão. Vamos lá. Olha o que é que diz a quarta questão. A quarta questão me diz assim, ó. Miguel tem um salário mensal de R$ 1.250, beleza. E contribui mensalmente para o INSS com 8% desse salário. Tá aqui. O valor da contribuição mensal, qual é o valor da contribuição? É 8% de 1.250. Então, observa aqui. 8% de 1.250 é o valor da contribuição. Esse aqui vai me dar quanto? Ó? 8 vezes 1.250 vai dar 10 mil, não é isso? Sobre 100. Aí observa que eu posso cancelar 0 com 0, 0 com 0. Então, o valor da contribuição de Miguel para o INSS corresponde a R$ 100. Então, isso está correto. Questãozinha aí rápida, né? Parece com a questão que você fez no último concurso, que era só multiplicar realmente o valor do percentual, fez o valor do salário e encontrar qual é o valor em real dessa contribuição. Então, esses 8% aí corresponde a R$ 100, tá bom? Para a contribuição. Então, basicamente é isso. Vamos para a próxima. Vamos lá. A próxima questão tem a ver com lógica, né? Lógica de proposição. Ele fala o seguinte, ó. Considere a proposição a seguir. A maioria da proposição P, tem uma proposição P. A maioria dos seguidores não acredita que seu líder não mente. Observe que essa frase aí, ela tem só esse verbo aqui, ó. Ela é uma frase única, com uma ideia única, então é uma única proposição. Então, isso aqui é uma proposição. Isso aqui é uma proposição. Só tem uma proposição. Só tem esse verbo, só tem uma ideia. A ideia é que a maioria dos seguidores não acredita que seu líder não mente. Basicamente, essa é a única ideia. Admitindo que as palavras maioria e minoria signifiquem, respectivamente, mais de 50% e menos de 50%, julgue o item à luz da lógica sentencial. A tabela verdade associada à proposição P possui 4 linhas. Será que ela possui 4 linhas? Para saber o número de linhas, você calcula o que a gente chama de 2 elevado a n, onde esse n aqui é o número de proposições simples, é o número de proposições simples que você encontrar. Então, como eu tenho uma única proposição simples aí, então para saber o número de linhas, vai ser o seguinte, ó, o número de linhas simplesmente vai ser 2 elevado a n. Como eu só tenho uma proposição, 2 elevado a 1, então o total de linhas serão 2 linhas. Então, basicamente é isso. Então, você só tem uma ideia aí. O que é uma proposição? Nada mais é do que uma sentença fechada que eu posso atribuir verdadeiro ou falso. Eu posso atribuir verdadeiro ou falso aí, tá certo? Então só tem uma proposição. Se só tem uma proposição, só tem uma ideia. Então, consequentemente, é uma proposição, ela é fechada. Consequentemente, o número de proposições influencia na quantidade de linhas. Como eu tenho uma proposição, 2 elevado a 1, daria 2 linhas, beleza? Então, esse item estaria errado. Um gabarito aí seria errado. Vamos lá, vamos para a sexta questão, pessoal. Pega teu material e continua atento, se liga aí, vamos lá. Ó, o que ele fala aqui? Ó? Considere a proposição a seguir. Quando você pensa diferente de mim, fico triste. Ó, isso aqui, pessoal, esse quando você tem que converter num se. Ó. Se você pensa diferente de mim, vírgula,
então fico triste. Então, essa é a ideia. Se eu chamasse aqui de P, isso aqui de Q, isso aqui seria P se então Q. Beleza? Então, observa que eu tenho essa proposição simples aqui, ó, você pensa diferente de mim, e essa proposição aqui, fico triste. Então, são duas proposições. Se são duas proposições, o número de linhas que eu vou calcular aqui seriam exatamente 2 elevado a n. Então, o número de linhas, chama NL, certo, pessoal? O número de linhas é igual a 2 elevado a n. N é o número de proposições simples. Eu tenho duas proposições simples. Você pensa diferente de mim, verbo pensar aqui, então fico triste, fico. Então, você tem aqui, então, eu fico triste. Você vai ver que você tem aqui uma segunda proposição. Então, o número de linhas seria igual a 2 elevado a 2. Então, o número de linhas seria 4 linhas. E aí, como eu tenho as proposições P e Q, então você vai ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí você vai ter verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Se é um P, se então Q, você já sabe que o único caso na condicional ou no se então, tá certo? Condicional aqui, ó, representado por esse símbolo, que é falso, é quando você tem a Vera Fischer, que ela é fantástica. Você tem aqui, para você lembrar, a Vera Fischer, né? A Vera Fischer. Fischer. Então, vou escrever aqui, ó, SCH. A Vera Fischer, ela é fantástica. Beleza? Então, ó, V. Se então V, se então F, o resultado é F. Então, olha só. Sempre que eu tiver aqui, ó, verdade com verdade no se então, o resultado é verdadeiro. Mas se eu tiver Vera Fischer, o resultado é falso. Sempre que eu começar com F no se então, o resultado sempre será verdadeiro. Não me interessa quem vem depois. No se então, se começar com F, o resultado já é verdadeiro. Então, quantas verdades eu tenho aqui? Então, a pergunta é, ó, a quantidade de linhas que atribui valor lógico verdadeiro. Então, verdadeiro está aqui, ó, 1, 2, 3. Então, são apenas 3 linhas e não é 4. Então, esse item estaria errado. Okay? Ele queria saber o valor lógico, mas eu teria que saber o que essa proposição me indica. Me indica o condicional. O quando eu posso substituir por então, o quando ou quem, tanto faz, né? E o então você pode substituir por pois, logo, né? Geralmente você tem um pois. Quando você vê o pois, já sabe que se trata de um sim então. Geralmente o Sebras, por exemplo, ele não costuma colocar o então. Então você subentende o seguinte, ó. Quando você pensa diferente de mim, então fico triste. Se você pensa diferente de mim, então fico triste. Beleza? Como eu tenho duas proposições simples, que é o P, então Q, 2 elevado a n, daria 4 linhas, e iria analisar as 4 linhas e iria verificar que nas 4 linhas, quando eu tenho o se então, o único momento em que dá falso é se der Vera Fischer, VF da F. Beleza? Vamos para a questão de número 7. Então, isso aqui estaria errado. Vamos ver como é que está aqui a questão número 7. Então, vejamos o que é que diz aí a questão de número 7 para a gente. Né? Diz assim, ó, considere a proposição a seguir. Se eu sou taxado de antissocial ou eu sou taxado de puxa-saco, eu fico constrangido, certo? A proposição R pode ser corretamente simbolizada por U e V, U e V, né, se então W, em que I, IS e o condicional representam conectivos lógicos, enquanto U, V e W são proposições simples afirmativas. Então veja que aí nós poderíamos representar o seguinte, ó, como ele usou já as letras, né, pessoal? Então, por exemplo, essa primeira parte aqui, ela seria o U, né? Então, se eu quem? Eu sou sujeito aqui, ó. Eu sou taxado de antissocial ou eu sou taxado de puxa-saco. Essa primeira parte aqui, ó, você iria dizer que isso aqui representa a letra U, como ele colocou aí, ó. U. Ou o ou conectivo ou é assim, pessoal. Ou eu sou taxado de puxa-saco. Aqui é o V, né? Ó. Então, esse aqui seria um V. Então, observe que tem então eu fico constrangido, eu W. Então, na verdade, o erro aqui está nesse I aqui, ó, pessoal, que na verdade deveria ser U. Então, seria assim, ó, U, ou. Aí eu vou chamar isso aqui de V, e então W. Okay? Então, isso aqui eu vou chamar de Vzinho. Então, realmente, ó, se U ou V,
então, vou até botar um U aqui bonitinho aqui, ó. U. Se U ou V, se U ou V, então W. Observa que o erro está nesse I aí, pessoal, que na verdade deveria ser um conectivo OU. Então sempre tenha cuidado, ó. O I ele sempre parece com isso aqui, ó. I. O OU é só escrever OU, assim, ó. OU. Beleza? Então basicamente é isso. O outro é o condicional, que é a setinha, e o gabarito estaria errado. Tá certo, pessoal? Isso aqui estaria errado. Ok? Continuando na próxima questão de número 8. Vamos lá. Olha o que aqui diz a questão número 8. Ó. Considere a proposição seguinte. Ó. Quando você pensa diferente de mim, fico triste. Você já sabe que nós já resolvemos isso aqui, já sabe que o quando ele pode ser substituído por se. Aqui, depois de mim, fica subentendido que tem um então. Então, isso aqui é um se então. Aí ele pergunta, ele quer uma proposição logicamente equivalente à proposição P. Então, ele quer uma proposição equivalente. A equivalente, pessoal, básica do P, se, então, que, ela está relacionada a duas equivalentes. A primeira, você troca de lugar as proposições, nega ou nega ambas e troca de lugar, tanto faz. O bendito do se então é mantido, ó, então você vai negar aqui, ó, fica não que, se então, não P, ó. Não que, se então, não P. Não que, se então, não P. Isso aqui seria a contrapositiva. E agora a outra, pessoal, você pode relacionar o seguinte, ó. O famoso, que eu sempre gosto de colocar em aula, uma palavra em inglês, ó, eknomen. Uma palavra em inglês, ó, eknomen. Nomen, o N quer dizer negar, o e aqui é manter. Eknomen. Eknomen. E aí, man? Eknomen. Beleza? Então você vai negar primeiro, ó, nega, coloca o ou e você vai manter a segunda. Então são essas duas formas de você fazer a equivalência, tá bom, pessoal? Veja que essa equivalência aqui ela tem um ou. Então eu vou pegar a segunda equivalência que tem um ou. Esse é o conectivo ou. Então qual é a regra? Ó? Quando você pensa diferente de mim, então qual é a regra da segunda equivalência que a gente utilizou lá? É você negar isso aqui, ó. Nega essa aqui e mantém essa outra. Negar, colocar o ou e manter. Então, vamos lá. Ó. Você pensa diferente de mim. Você não pense diferente de mim. Você não pense. Não tem problema. Você pode ajustar o verbo. O verbo foi ajustado. Ó. Então, vai ficar o quê? Não pense diferente de mim. Não pense diferente de mim. Beleza. Então, não pense diferente de mim. Estou falando para você. Ó. Você não pense diferente de mim. Ou, observa que o conectivo ou vai substituir o se então, ou mantém, fico triste. Então, isso aqui estaria correto. Não tem problema. Ok? Então, basicamente, seria isso. Então, existem, pessoal, duas básicas, né? Duas básicas em relação à lógica, à equivalência lógica do se então. Você vai trocar de posição, nega, né? Nega ambas, ou você nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. Beleza? Então, o gabarito estaria correto. Próximo. Vamos para a nona questão. Então, olha aí o que diz a questão de número 9. Fala assim, ó. Considerando a proposição P2, se o devedor fica sem condições de pagar a dívida, então, observe que aqui dá para ver que se eu comecei com se, aqui vai ter que ter um então aqui, ó. Então, o fiador é chamado a quitar o débito. Ele quer a negação disso aqui, a negação dessa frase. Para negar isso aqui, pessoal, você pode lembrar da palavra, sei lá, manter e negar. Você pode lembrar assim, ó, manter a primeira proposição, substituir o se então por i e negar a segunda parte. Você pode até lembrar, o pessoal chama de mané, né? Ó. Fazer assim, ó, manter e negar. Manter e negar. Então você pode lembrar de mané, ó, mané. Manter, você vai manter, vai colocar o conectivo i e depois você pode negar. Manter e negar é essa a ideia, beleza? Então, muito bem. Deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Nona questão, vamos lá. Então, ficaria assim, ó. Se o devedor fica sem condições, e ele quer que eu negue, então, vou repetir isso aqui, então, o fiador. Então, se eu quero negar, olha só, eu quero negar. Você vai manter isso aqui, vai substituir o se então por i e vai negar. Manter e negar, manter e negar, manter e negar. Então, como é que eu nego o devedor fica sem condições de pagar? O devedor não fica, tá certo?
O devedor. Manter, né? Então, é só manter, né? Desculpa, só manter. Então, vai lá. Mantendo, ó. O devedor fica sem condições de pagar. Então, fiz a manutenção disso aqui, ó. O devedor fica sem condições de pagar e agora eu vou negar, o fiador é chamado a quitar o débito. Então, ficaria o quê? O fiador não é chamado a quitar o débito. Então, isso aqui estaria correto. É a ideia de manter a frase, colocar o i e negar. Então, repetir a frase, manter a frase é repetir a frase, copiar ela igualzinha. Então, retira o centão. Observe que o centão na negação, ele vai embora. Então, o centão na negação vai embora. Então, vamos resolver agora a 10ª questão. Então, não esqueça, pessoal. Tá bem aqui, ó. Coloquei aqui para vocês, ó. A negação, ó. Eu tenho aqui, ó. Se P, então Q. É assim que se lê, ó. Se P, então Q. Tá bem claro? Se eu vou negar, eu vou manter, colocar o I e negar. Manter e negar. Retira-se o centão. Negando P, você vai ter o quê? Negando P, centão Q, seria equivalente ao quê? P e Q. P e não Q, desculpa. P e não Q, que é manter e negar. Então, por exemplo, coloquei assim, ó, se Pedro é juiz de direito, então julga vários casos. Aqui seria uma forma de você verificar como é que o Sebras coloca sem o então. Fica subentendido o então, o pois, o logo. O se pode ser substituído por quando. Então, como é que eu faria a negação? Ficará o quê? Pedro é juiz, tá certo? Ó, então, você vai manter Pedro é juiz de direito. É juiz de direito. Só ajeitar aqui. Então, organizando aqui, como eu coloquei para vocês, ficaria assim, ó. A negação de se Pedro é juiz de direito julga vários casos, então julga vários casos é o quê? Pedro é juiz de direito, que é o famoso manter, colocar o conectivo e negar, não julga vários casos. Esse i também pode ser substituído por mais. E lembrando que antes de mais, pessoal, essa vírgula aqui vai ser obrigatória, né? Isso é no português. Então vamos lá. Ficará Pedro. Então ficará o quê? Pedro é juiz de direito, mas não julga vários casos. Então tá aí, seria outra maneira de você colocar a negação. Lembrando que o i é a mesma coisa de mas. Então tá tranquilo até agora, né? Então bora para frente. Então aí, vamos para a 10ª questão. A 10ª questão falou o seguinte, ó. Considerando a proposição a seguir, se eu sou, deixa eu ver se está tudo ok aqui, beleza. Se eu sou convidado para a festa do chefe e me recuso a ir, observa que está novamente aqui, ó, tem que ter o então. Então, é subentendido então eu sou taxado de antissocial. Terá uma equivalência lógica. Então, a gente já viu que nós temos a equivalência lógica de P. Como é que eu faço para fazer a equivalência lógica? Ó, observa que essa aqui vai cair naquela ideia de quem? Ó? Observa que isso aqui tudo é uma parte. Ó, se isso aqui, ó, se isso, então isso. Ok? Então, poderia chamar essa parte aqui de P e Q. E essa aqui, por exemplo, poderia chamar de R. Essa proporção ficaria assim, ó. P e Q, então R. Se eu pedir uma equivalência lógica, você sabe que você tem na equivalência lógica de P, C, então Q, se você fosse escrever aqui, vou botar até outra letra para não confundir. Vou colocar aqui K e X, por exemplo. Pode colocar qualquer letra. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, se K, então X, ó, se K, então X, eu teria aquelas duas equivalências lógicas. A primeira é não X, se então não é, não K. E eu teria a outra do equinome, negar, colocar o ou manter, certo? Nesse caso, observa que está aparecendo um ou aqui, ó, um ou, certo? Então tem isso aqui, ó, tudo, ó, tá aparecendo um ou. Então, realmente, se eu vou fazer a segunda equivalência, porque apareceu um ou, ó, qual é a ideia? É negar isso aqui. Então vai ser o seguinte, ó, vou negar primeiro, ó, negar P e Q, e depois eu vou colocar o ou, né, porque eu já estou negando aqui, então tenho que negar essa parte, vou colocar o ou, já vou colocar aqui dentro o ou, e vou repetir a segunda, que é R. Então, negando, observe que a negação tem que entrar aqui para os parênteses, tá? Vai ficar, ó, não P, a negação do I vira ou, não Q, ou R.
Então seria isso aqui que deveria aparecer, ó, como resposta. Ó. Então observe que isso aqui, ó, eu negando isso, ó, negando. Então isso aqui vai ter que aparecer negado. Aqui vai aparecer o ou, que já está aqui, e aqui tem que aparecer negado o que. Tem que aparecer um ou, e isso aqui tem que aparecer repetido, certo? Por isso que eu botei um R de repetido. Então vai ficar assim, ó. Como é que eu faço para equivalência lógica de se eu sou convidado para a festa do chefe e me recuso aí, então eu sou taxado de antissocial. Vai ficar o seguinte, ó, vou negar isso aqui, vai ficar eu não sou convidado para a festa ou não me recuso a ir ou eu sou taxado de antissocial. Beleza? É aquela história de negar a primeira, colocar o ou e negar a segunda. Certo? Então seria essa a ideia. Ok? Então basicamente o gabarito aí estaria correto. Tudo bem? Beleza, vamos para a 11ª questão. A 11ª fala o seguinte, ó. Tem-se a proposição a seguir, proposição C. Se eu sou convidado para a festa, então eu fico constrangido. Observe que tem um se então aí. Poderia chamar isso aqui de P, isso aqui de Q. Então isso aqui tem um se P, então Q. Aí ele quer uma equivalência lógica. Equivalência lógica. Observa que tem um se então aqui como resposta. Um se então. Então, qual seria a equivalência lógica que ele utilizou aqui? Observe que nós temos duas equivalências lógicas. Então, ele fez o quê? Trocou de lugar, não Q, e então não P. Trocou de lugar. Então, aqui, na verdade, é o não Q, e então não P. Então, só foi isso. Ó. Então, vamos ver se ele negou aqui. Ó. Se, como é que eu nego eu fico constrangido? Se eu não fico constrangido, então já está ok. A primeira parte já está beleza. Então, se eu não fico constrangido, só apagar isso aqui. Então, agora eu vou negar o P. Ó. Vai ficar negado o P. Ó. Eu não sou convidado para a festa do chefe. Eu não sou convidado. Então, eu não sou convidado para a festa do chefe. Então, observe que isso aqui estaria correto. Porque ele quer uma equivalência. Nós vimos que a equivalência de se P, então Q, são duas. Eu sempre gravo duas. A primeira é a contrapositiva, chamado de contrapositivo. Não Q, se, então, não P. E a segunda é a equivalência, onde eu tenho o conectivo ou substituído se, então. Aí vai ficar aquela palavra, eknomen. Nega a primeira, coloca o ou e repete a segunda. Beleza? Nesse caso aí, como ele pediu a equivalência, como não tinha o ou, como nós vimos nas duas anteriores, apareceu a troca de posição e negou ambas as frases. Beleza? Então o gabarito aí estaria correto. Vamos para a 12. A 12 ele fala o seguinte para a gente, ó. A negação de nenhum. Presta atenção, pessoal. Olha, existe uma coisa chamada, que eu coloquei no seu material, quantificador universal todo e nenhum. Então, quantificador universal todo, nenhum, certo? E os quantificadores quantificador particular ou existencial. Então, nós temos aí quantificador particular ou existencial. Por exemplo, algum, pelo menos um e existe. Então, esses aqui são os quantificadores particulares ou existenciais, certo? Só ajeitar aqui um negocinho rapidinho. Pronto, agora tá bonitinho aí, ó. Então eu tenho os quantificadores universais, todo e nenhum, e você tem os quantificadores particulares ou existenciais, algum, pelo menos um e existe. Observa que para que eu possa negar o quantificador universal, observa que a negação de todo é, algum não é. Se todo é, pelo menos um não é. Se todo é, existe um que não é. Existe o que não é. Agora, como é que eu nego nenhum? Nenhum é como se você pudesse colocar assim, não há ou não existe. Se eu vou negar o não existe, é porque existe, aí cai em todos os quantificadores particulares. Algum é, pelo menos um é, e existe um que é. Lembrando, pessoal, que eu sempre vou utilizar essa ideia de universal com particular. Universal com particular.
Observa que aqui, ó, a negação, como ele falou aqui na questão, ele falou assim, ó, a negação de nenhum. Nenhum dos recursos foi utilizado, é todos os recursos foram utilizados? Não, não vou negar esse universal com esse universal. Eu vou negar esse universal com um particular. Então, negar nenhum dos recursos foi utilizado é quando eu vou negar o existe, ó, eu vou negar o não há, ou não existe, ou não são. Tanto faz. Então, ó, não existe. Então, eu vou tirar o não. Então, existe, ó. Então, ficaria o seguinte, ó, ficaria a negação do P, né? Ficaria assim, ó, P. Pelo menos um dos recursos foi utilizado. Se nenhum foi utilizado, então quer dizer que pelo menos um dos recursos foi utilizado. Aí existe um dos recursos. Existe recursos que foram utilizados. Posso colocar assim: existe recurso que foi utilizado. Algum recurso foi utilizado. Pronto, poderia ser dessa forma. Ó. Pelo menos um dos recursos foi utilizado. Existe recurso. Eu posso até botar, existe um recurso, pelo menos um, já quebra o não. Posso até colocar um aqui se eu quiser. Ou então só, existe recurso que foi utilizado. Ou existe um recurso que foi utilizado. Ou existe recurso que foi utilizado. Ou existe pelo menos um. Tanto faz. Recurso que foi utilizado. Algum recurso foi utilizado. Então tá aí. Seria a negação e não do jeito que está aí escrito aí. Então esse item, com certeza, ele estaria errado. Beleza, pessoal? Então nós fizemos aí uma revisãozinha aí para vocês, para que irão fazer o concurso do INSS. Espero, pessoal, que você faça uma boa prova, né? Quem se dedicou, com certeza, terá um bom resultado. Ok, pessoal? Então a gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço a todos os gessistas, tá bom, pessoal? Até a próxima. Vamos nessa. Tchau! I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look on my